Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Dr. Alexandre Morial, embora jovem, havia alcançado feitos notáveis na área médica. Sua expertise em cirurgia cardiotorácica lhe rendeu reconhecimento internacional, e seu nome era frequentemente citado em importantes congressos médicos. No entanto, apesar de seus sucessos, Alexandre nunca se esqueceu de suas origens. Sabia que o mundo poderia ser implacável com pessoas como ele que pertenciam a minorias. Seus pais, de ascendência haitiana, incutiram nele o valor do trabalho árduo, mas também a consciência das injustiças que a cor da pele poderia causar. Naquela noite, ele estava a caminho de La Serre para um evento especial. Uma reunião de colegas médicos do mundo todo para discutir os últimos avanços na pesquisa sobre doenças cardíacas. Alexandre estava particularmente ansioso para rever alguns colegas que não via há muito tempo. Chegou elegantemente em frente ao restaurante, estacionado na área VIP. Ao entrar no saguão, cumprimentou a equipe com um sorriso educado e se dirigiu à sua mesa. Mas antes mesmo de se sentar, algo inesperado aconteceu. 2 policiais uniformizados aproximaram-se dele, visivelmente alertas. Haviam recebido uma denúncia de que um indivíduo suspeito estava rondando as proximidades. Alexander, surpreso, olhou para eles calmamente, mas imediatamente sentiu hostilidade em seus olhares. Um dos policiais, um homem alto e robusto, falou com desprezo. Você aí! Que documentos você tem? O que está fazendo aqui? Este restaurante não é para você. Você certamente pegou o caminho errado, disse ele, com os olhos cheios de um julgamento indisfarçável. Alexander ficou parado ali por um momento. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Um homem negro bem vestido dirigindo um carro de luxo em um bairro de elite. Ele já vira aquela cena se desenrolar em outros contextos, em outras vidas. Respirou fundo e com calma controlada respondeu. Boa noite, senhores. Sou o Dr. Alexandre Morial e estou aqui para uma reunião de negócios. Se quiserem verificar, meu convite está no meu celular e meu carro está estacionado com permissão. O policial franziu a testa, visivelmente irritado com a assertividade de Alexander. Pediu que ele mostrasse sua identidade, enquanto o olhava de cima a baixo, como se algo estivesse errado. Quando o médico tirou sua identidade, o outro policial a agarrou abruptamente. Você não parece um médico, murmurou o primeiro policial. Naquele momento, tudo ao redor de Alexander parou. Os clientes do restaurante, em sua maioria membros da elite branca, observavam a cena com curiosidade. Alguns cochichavam entre si. Alexander sentiu o coração apertar de raiva e humilhação. Esse tipo de cena jamais deveria ter acontecido, não em um lugar como aquele, não em uma cidade que se dizia aberta e progressista. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um homem vestido com um terno impecável aproximou-se do palco. Era o professor Hans Keller, outro cirurgião renomado e amigo próximo de Alexander. Ele sabia da importância da noite e planejava apresentar Alexander a outras figuras importantes da medicina. O que está acontecendo aqui? Perguntou Keller firmemente, olhando para os policiais. Os agentes pareceram hesitar por um momento. Estamos verificando a identidade deste homem, respondeu um deles, olhando para Alexander. Este homem, disse Keller, apontando para Alexandre, é o Dr. Morial, um dos melhores cirurgiões cardiotorácicos do mundo. E ele é o convidado de honra da nossa reunião. Os olhares dos policiais se turvaram, e um leve rubor de vergonha tomou conta de seus rostos. Eles devolveram às pressas a identidade de Alexandre antes de se afastarem sem uma palavra de desculpas. O Dr. Morial permaneceu imóvel por um instante, digerindo a amargura daquele momento de humilhação pública. Hans Keller, ainda ao seu lado, deu-lhe um tapinha no ombro com um sorriso caloroso. Não se preocupe, Alexandre. Pessoas ignorantes não conseguem entender a grandeza. Alexander assentiu, recuperou o fôlego e se virou para o anfitrião do restaurante, que parecia envergonhado com toda a cena. Seus colegas já estão sentados, por favor, sigam-me, disse o anfitrião com um sorriso que desajeitadamente tentava acalmar o ambiente. Enquanto Alexander seguia o anfitrião pelos corredores ornamentados do restaurante, não pôde deixar de sentir uma mistura de emoções. Por um lado, sentiu-se dominado por uma certa tristeza e frustração familiar. No entanto, por outro, um sentimento de orgulho surgiu dentro dele, um eco de sua própria jornada. Lembrou-se de suas origens humildes, quando trabalhava como lavador de pratos e auxiliar de cozinha em restaurantes semelhantes para financiar seus estudos de medicina. Naquela época ele era um daqueles jovens invisíveis, uniformizados, a quem ninguém realmente prestava atenção. Agora ele não estava mais atrás do fogão.
mas sim um hóspede respeitado, não por sua capacidade de pagar por uma refeição cara, mas por suas contribuições revolucionárias à medicina. Ao se aproximar da mesa, viu seus colegas já sentados ao redor de uma elegante mesa redonda em um canto isolado do restaurante. Todos olharam para cima quando ele se aproximou, com os rostos iluminados por sorrisos. No centro, David, seu brilhante parceiro, levantou-se para cumprimentá-lo com um abraço caloroso. David era um cirurgião tão talentoso quanto Alexandre, mas com uma disposição mais relaxada e alegre. Juntos formavam uma equipe formidável, combinando rigor científico com inovação ousada. David esteve ao seu lado durante os momentos mais difíceis de sua ascensão no mundo da medicina. Finalmente o herói da noite chegou, disse David piscando o olho. Estávamos começando a nos perguntar se você tinha decidido nos dar um bolo. Alexander riu levemente, tentando dissipar a tensão que permaneceu após o incidente com os policiais. Desculpe, tive uma pequena complicação na entrada, disse ele, dando de ombros. Os outros médicos ao redor da mesa entenderam rapidamente a que ele se referia, trocando olhares. A maioria sabia que Alexander, apesar de seus sucessos, enfrentava regularmente desafios que muitos deles jamais enfrentariam. A sociedade, mesmo em seus círculos mais educados, não era imune ao preconceito. Mas o certo era que ali, naquele pequeno enclave de cardiologistas, Alexander era respeitado por quem era, não por sua aparência. David gesticulou para que ela se sentasse ao seu lado e ergueu sua taça de vinho tinto. A você, meu irmão, disse ele com entusiasmo, por tudo que você faz e por tudo que continua conquistando. Mas, acima de tudo, por tudo que vamos realizar juntos. Todos os convidados ergueram suas taças em uníssono, e Alexandre, tocado por essa demonstração de camaradagem, também ergueu a sua. À medida que as discussões ao redor da mesa recomeçavam, abordando avanços médicos e novos projetos de pesquisa, Alexandre aproveitou um momento para apreciar a cena. Estava cercado por algumas das mentes mais brilhantes da medicina, em um restaurante de prestígio onde, antigamente, lavava pratos para ganhar a vida. Sorriu ao pensar em quão longe havia chegado. Mais tarde naquela noite, enquanto os convidados trocavam histórias sobre suas vidas pessoais e desafios profissionais, David se inclinou na direção de Alexandre, com um olhar pensativo no rosto. Lembra daquela vez em que tivemos que improvisar uma intervenção para um ataque cardíaco em uma conferência? Ele perguntou, relembrando uma ocasião em que o trabalho em equipe ajudou a salvar uma vida. Como eu pude esquecer? Alexander riu. Foi provavelmente um dos momentos mais estressantes da minha carreira. O que mais me lembro, disse David, tomando um gole de vinho, é que mesmo sob pressão, você sempre mantém a calma. É uma qualidade rara. Precisamos de mais líderes como você, Alex. As palavras de David tocaram Alexander profundamente. Além do reconhecimento de suas habilidades técnicas, eram seu caráter e resiliência que estavam sendo celebrados. Esse tipo de reconhecimento, vindo de alguém como David, significava mais do que qualquer prêmio ou medalha. À medida que a noite avançava e a conversa se tornava mais leve, Alexander permitiu-se saborear plenamente o momento. Sabia que sua vida, marcada por desafios constantes, jamais lhe permitiria descansar sobre os louros. No entanto, em meio a esses momentos de fraternidade e respeito mútuo, ele encontrou uma paz temporária. Naquela noite, ao sair de La Serre, Alexandre caminhou até seu carro com determinação renovada. Preconceitos e obstáculos sempre existiriam, mas ele estava determinado a continuar provando que seu talento e humanidade transcendiam as expectativas da sociedade. Ele fazia isso não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que viriam depois dele, por todos aqueles que, como ele, tiveram que lutar constantemente para serem vistos e ouvidos. A história do Dr. Alexandre Morial nos lembra que, apesar do progresso e do sucesso, a luta contra o preconceito persiste. Este cirurgião excepcional, que superou obstáculos e estereótipos ligados à sua cor de pele, personifica uma resiliência e uma força de espírito inspiradoras. Sua trajetória, de um humilde auxiliar de cozinha a um especialista internacionalmente respeitado, demonstra que a grandeza de uma pessoa não se mede pela aparência, mas por suas realizações e caráter. Em um mundo onde alguns continuam a julgar pelas aparências, figuras como Alexandre Morial nos lembram que o verdadeiro valor reside na perseverança e na busca pela excelência. Esta história nos convida a refletir sobre nossas próprias percepções, a ser mais gentis e a reconhecer o valor dos outros, independentemente de sua origem ou aparência. A história de Alexandre é a de milhares de pessoas lutando contra a injustiça, mas também a da vitória da dignidade e do talento sobre a discriminação.